Oi, pessoal. A gente vai falar hoje do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma autora da segunda fase do modernismo, da geração aí que vai de 1930 a 1945. Ela gostava muito de ser chamada de poetisa, né, no sentido aí de incorporar essa ideia da poesia que ela produzia, né, de uma voz feminina dentro da nossa poesia. Quando a gente pensa na obra da Cecília Meirelles em relação aos outros poetas dessa época, ela é uma autora que se destaca muito por uma poesia de caráter mais intimista, uma poesia mais voltada para o sentimento, para a questão da passagem do tempo, de você se olhar no espelho e ver que você envelheceu, por exemplo. Aquele poema muito bonito dela, né, o retrato, em que ela fala justamente sobre isso, essa ideia da transitoriedade da vida. Ela é uma poeta considerada neossimbolista, porque ela explora elementos que eram típicos do simbolismo, como a musicalidade, o uso de uma linguagem simbólica, a exploração de metáforas. E aí o Romanceiro da Inconfidência ele vem, né, como uma obra que tem um caráter histórico, tem um diálogo com a nossa história, mas que também mantém esse lirismo, mantém essa musicalidade, mantém esse trabalho metafórico, mantém esse trabalho de linguagem que é muito típico da poesia da Cecília Meirelles, tá? Eu particularmente gosto muito da poesia dela, acho que ela escreve poemas belíssimos, e aqui no Romanceiro da Inconfidência a gente encontra poemas belíssimos, tá? Eu coloquei aqui para abrir, né, esses versos, que são versos de um dos romances dentro do Romanceiro da Inconfidência, que eu acho que mostram muito essa poesia da Cecília Meirelles. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Essa poesia da Cecília Meirelles tem uma potência enorme, tá? Essa obra foi escrita em 1940, a partir de uma viagem que ela fez às cidades históricas de Minas Gerais, e foi publicada em 1953, né? Foi publicada num momento histórico do Brasil importante, né? Um momento do Estado Novo. A Cecília Meirelles, ela era educadora, ela era professora, e ela viu o seu trabalho passando, né, por dificuldades nesse momento, era um momento de repressão, era um momento de uma certa censura, e isso vai se refletir na obra dela. O Romanceiro da Inconfidência se volta, né, para um passado histórico, se volta lá para o século XVIII, para o período de Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como alguns preferem chamar, e vai ser uma obra que vai resgatar uma série de personagens históricos desse movimento, desse período, tá? O texto se estrutura em 85 romances, e aí romances não é, né, no sentido do gênero romance que a gente tem, mas romances é o nome que eles dão para esses poemas que aparecem dentro de um romanceiro, tá? Um romanceiro é justamente um conjunto desses romances. Então, são 85 romances. Além disso, a gente tem outros poemas que normalmente retratam os cenários. No total, a gente tem 95 textos. Claro que nós não vamos ler os 95 textos, a gente vai pensar um pouco sobre a história, sobre o que está sendo falado, como é que se organiza essa obra. Mas eu não vou ficar lendo muitos fragmentos do livro. Tá? A ideia é pensar nas questões que ele nos leva a refletir, né, sobre quais questões a gente reflete aí a partir da leitura dessa obra. Do ponto de vista composicional, ele é dividido em três partes, três ciclos: o ciclo do ouro, o ciclo do diamante e liberdade ou inconfidência com ascensão e queda. Então, ele mostra, né, o momento de organização aí dos inconfidentes, e depois mostra o momento em que eles foram presos, em que o Tiradentes foi morto, tá? A grande questão desse livro é mostrar para a gente como a colonização, né, foi uma coisa terrível aqui dentro do Brasil. O processo de colonização deixou muitas chagas, deixou muitas feridas abertas, e qual foi o legado disso? Um legado que reflete na nossa história até hoje. Por exemplo, a escravidão é um legado da colonização, e é um legado que ainda até hoje, né, traz uma série de marcas. Então a Cecília Meirelles ela vai falar sobre isso no Romanceiro da Inconfidência. Ela vai mostrar a violência que foi esse processo de colonização, essa obsessão pelo poder, pelo dinheiro, né, a exploração do trabalho escravo, a condição cruel e degradante a que os escravos eram submetidos,
essa sede pelo ouro. Isso vai aparecer muito nos poemas aí do Romanceiro da Inconfidência, tá? O cenário é um cenário, num primeiro momento, um cenário bucólico, um cenário árcade, tá? Nesse sentido, ela dialoga muito com o arcadismo, que é um movimento literário que surge justamente dentro do contexto da Inconfidência Mineira. Então, ela vai descrever a paisagem, né, destacando aí elementos da natureza. É um cenário muito bonito nessa descrição que ela faz. Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso gado, passeio nas solidões esmeraldinas. Largos risos de corpo sossegado dormiam sobre a tarde imensamente, e eram sonhos sem fim de cada lado. Entre nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia a deserta amplidão na minha frente. E aí ela segue descrevendo esse cenário, um cenário de grande beleza, um cenário em que a natureza é muito forte, muito presente, em que a gente vai ter essa imagem desse bucolismo árcade, né, que era tão marcante na poesia do arcadismo. O gênero romanceiro, ele é um gênero de caráter medieval, tá, de tradição ibérica, e o romanceiro era uma coleção de poemas ou de canções de caráter popular, tá? Era como se fossem os cancioneiros, em que eram recolhidas as cantigas medievais. Cada parte de um romanceiro recebe o nome de romance, tá? Não tem nada a ver com o gênero romance, né? Tal qual a gente conhece. Romance aí é o nome dado a cada parte de um romanceiro, que é essa obra que traz então um conjunto de poesias, né, ou canções de caráter popular, de origem medieval. Então, o Romanceiro da Inconfidência é um conjunto de poemas, né? Cada um desses poemas recebe o título de romance, que compõe aí essa obra, falando sobre esse período da nossa história, né? Do século XVIII. Do ponto de vista formal, a composição desses poemas, de um modo geral, ela explora a medida velha, versos em redondilha menor ou versos em redondilha maior. Mas a gente tem alguns poemas com outros formatos, tá? Ou com 4 sílabas, por exemplo, ou com mais, né, do que redondilha maior, alguns versos livres, então a gente tem outros formatos, mas o que predomina dentro do texto é a redondilha menor ou a redondilha maior, tá? Então, nessa obra, o que a gente vai ter? Uma discussão sobre a exploração do ouro, né, o trabalho de mineração em Minas Gerais, essa opulência, esse poder, né, que ele trazia para um pequeno grupo de pessoas, e, em oposição a isso, a fala dos oprimidos, dos negros, dos povos, né, da população mais pobre que era extorquida pela cobrança de altos impostos, da exploração do trabalho escravo. Então, ela vai trazer essas vozes todas para dentro do texto, tá? A gente tem um diálogo no livro entre 3 épocas: a época medieval, no sentido de estar compondo uma obra que tem esse caráter do romanceiro, que é uma obra de caráter medieval; a época em que ela escreveu, né, anos 40, aí no Brasil, momento em que o Brasil vivia o Estado Novo, vivia um período de repressão, de uma certa censura, né, uma instabilidade política, e o século XVIII, que é quando acontece a Inconfidência Mineira, né, um século de uma agitação intensa, um século marcado pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos, né, um momento aí de muitas ações de busca de liberdade, de conquista da independência, e essas ações, né, essas ideologias, elas chegam a Minas Gerais a partir dos intelectuais, dos poetas árcades, né, que fizeram parte da Inconfidência, e ela vai trazer esses ideais de liberdade, né, de independência do Brasil, de construção de uma universidade em Minas Gerais, de novas ideias para renovar o país. E isso vai aparecer no Romanceiro da Inconfidência, tá? Algumas pessoas vão dizer que a gente tem ainda uma quarta época, que é a nossa época, né? O momento em que a gente está lendo o livro e que a gente consegue trazer também para a nossa leitura as questões do momento histórico atual, né, do que nós estamos vivendo hoje, de como o que está sendo colocado nesse livro
muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje ainda é consequência desse nosso passado colonial, né? Daquilo que a Cecília Meirelles está mostrando aqui dentro do livro. A organização da obra, como é que é? Né? Então, ela está dividida em 5 partes. A parte 1 vai dos romances 1 ao 19, que vai mostrar o ciclo do ouro em Minas Gerais. Tá? Vai falar sobre a extração do ouro, vai falar sobre o trabalho, né, dos mineradores no garimpo, vai descrever como é que era esse processo. A segunda parte são dos romances 20 ao 47, vai mostrar como é que surgiu o movimento de Inconfidência Mineira, e vai falar sobre 3 nomes fundamentais nesse processo de Inconfidência. O Tiradentes, né, que é apresentado como um herói da Inconfidência, mas não no sentido de alguém sobrenatural, de alguém superior aos demais, tá? O que a Cecília Meirelles vai colocar, a maneira como ela caracteriza o Tiradentes é que ele era um homem, como os outros, mas ele era um homem determinado, um homem tomado por um ideal. Então, ele é herói nesse sentido, de ser alguém que é movido por um ideal. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, 2 poetas do arcadismo, né, muito importantes na poesia Arcade, e que vão se destacar nesse processo de Inconfidência. Ela vai falar sobre eles, vai contar um pouco a história deles. Né? A gente tem passagens bastante importantes, inclusive tem um pedaço que se chama No País da Arcádia, em que ela vai descrever justamente esse mundo Arcade, né, retratado por esses poetas. A parte 3 vai dos romances 48 ao 64, vai mostrar os desdobramentos da Inconfidência Mineira. A morte do Tiradentes, a traição, todo aquele processo, né, que culminou aí na morte dele, e o suicídio do Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa é preso e ele acaba se suicidando, tá? Na parte 4, romance 65 a 80, ele vai falar sobre a vida e o exílio do Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga vai ser exilado em Moçambique, ele fala disso, inclusive no Marília de Dirceu. E a gente vai ter aqui a discussão sobre o sofrimento da Marília, que fica distante, né, do seu Dirceu, na Maria Doroteia, na verdade. E o Tomás Antônio Gonzaga, em Moçambique, vai acabar refazendo a vida, vai se casar com outra mulher, e a Cecília Meirelles vai falar sobre isso, né, sobre como a Maria Doroteia encarou isso, né, e as dificuldades que ela enfrentou, sabendo, né, que ele foi embora e que lá ele refez a sua vida. A parte 5, romances de 81 a 85, é uma homenagem aos Inconfidentes, que ela vai falar sobre essa luta dos Inconfidentes e vai concluir o livro em tom de homenagem, tá? O que a gente tem, né, de importante nesse livro? Ele vai ser um livro que vai permitir que a gente rememore algumas questões ligadas ao nosso passado colonial e perceber como esse nosso passado colonial ele é marcado, né, pela escravidão, pela opressão, pela corrupção, e quais foram os efeitos, né, dessa política colonial tanto para o Brasil e esse saque, né, das nossas riquezas do território brasileiro e da América Latina de um modo geral. E quais foram as consequências disso para o Brasil de hoje, né, para o Brasil da época em que ela escreveu a história. Como é que esse passado colonial ainda deixava suas raízes na nossa história, tá? Se a gente pensar, né, que ela está escrevendo no momento de opressão do Estado Novo, né, está muito claro que esse legado social que a gente tem, né, no período em que ela escreveu, também é um legado desse processo de exploração colonial. Tá? Então, ela estabelece uma relação entre esses 2 contextos históricos. Ela vai falar no livro, né, que a corrida do ouro vai fundar cidades, mas também vai espalhar um ciclo de opressão, de cobiça, de barbárie, né, extermínio, assassinato, né, de prisão ou morte daqueles que não concordam com o regime colonial, do horror da escravidão, né, isso tudo vai aparecer nos versos da Cecília Meirelles de forma muito bonita, tá? Por exemplo, aqui tem um fragmento que mostra isso. 1000 galerias desabam, 1000 homens ficam sepultos, 1000 intrigas, 1000 enredos, prendem culpados e justos, já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos.
Então, essa tensão permanente, né, que marca esse período. Tá? Ela vai colocar, né, nas obras aí, então, esse processo de descoberta do ouro, tá? Essa nova configuração social que vai acontecer na região ali de Minas Gerais, de Ouro Preto, com a chegada dos mineradores, vai falar sobre os costumes, sobre os causos daquele lugar. Por exemplo, tem no romance 4, a gente tem a morte, a donzela morta, né, que é apunhalada pelo pai para não se casar com um homem que ele não aprovava. Tá? Então, são histórias de caráter popular que ela traz para dentro do livro. A gente tem os cantos dos negros nas cartas, no canto 7. Então, esses cantos, né, representando as tradições deles. Tá? A gente tem as histórias de folclore. A gente tem a história do contratador João Fernandes e da Chica da Silva. Tem o canto 13 ao 19, que vai falar sobre a traição do Conde Valadares, tá? E a gente tem uma discussão muito grande dentro do livro, que essa cobiça do ouro torna as pessoas inescrupulosas, faz com que as pessoas façam, né, coisas questionáveis do ponto de vista moral. Por exemplo, o pai matar a própria filha porque não aprova o relacionamento dela, né? Aqui está um trechinho desse canto. Reparai nesta ferida que me fez o seu punhal. Gumes de ouro, punho de ouro, ninguém o pode arrancar. Há tanto tempo estou morta e continuo a penar. A gente tem a referência Vila Rica, que é o país das Arcádias, tá? Uma referência direta aí ao neoclassicismo, né? Ou arcadismo. A gente vai ter nesse trecho a referência aos poetas, às suas pastoras, tá? Aqueles nomes típicos da poesia árcade, né? Dos pastores e suas musas, tá? Glouceste, Saturno, Nise, Dirceu e Marília. E a gente tem aí, a partir do romance 21, as primeiras ideias de liberdade que começam a circular. Tá? A partir do romance 24, a gente tem a insatisfação, esse momento de revolta contra a corte portuguesa e a bandeira, né, de Minas, que identifica isso, liberdade ainda que tardia. Né? Essa discussão sobre a confecção da bandeira vai aparecer aí. Depois a gente tem a atuação do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Ela vai discutir nos próximos romances como é que era a atuação dele. Vai falar sobre a questão, né, da conspiração, da conjuração, né, desse trabalho dele de trazer pessoas para junto dele para fortalecer esse movimento. Vai falar sobre o momento em que ele vai para o Rio de Janeiro, tá? Tem trechos, né, em que ela descreve isso, ele lá longe e falando, se eu me apanhasse em Minas, né, no sentido de que ele gostaria de voltar para Minas para poder estar fazendo parte daquilo que ele havia idealizado. E depois ele vai falar ela vai falar, né, que os planos dele são abortados, ele vai ser delatado e vai acabar sendo preso e morto. A gente tem, então, esse momento, né, que ela descreve de prisões, de confisco de bens, de falsos testemunhos, a morte do Cláudio Manuel da Costa, né, que se suicida, se apresentava como o pastor Glouceste Saturno. A gente vai ter a execução do Tiradentes, tem um trecho que é a fala do carcereiro, mostrando como foi essa execução, tá? E aí a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga, que vai ser preso, condenado ao exílio, tá? Vai ser enviado para Moçambique, lá longe da sua ex-noiva, né, da Maria Doroteia, que fica aqui inconsolada. Ele vai se casar com a Juliana Mascarenhas e vai aumentar o desconsolo da Maria Doroteia, tá? E nos romances finais a gente tem a fala do Alvarenga Peixoto, que é um outro poeta do arcadismo importante, falando sobre a sua esposa, Bárbara Leodória, e sua filha, Maria Efigênia, falando sobre as consequências, né? Elas morreram, para descrever as consequências da inconfidência na vida dele. A gente vai ter um retrato da Marília idosa, sozinha, se lamentando, e a gente vai ter a loucura e a morte da Dona Maria I, tá? E aí o texto é concluído com a fala aos inconfidentes mortos. É muito bonita essa passagem, em que ela se dirige diretamente aí aos inconfidentes mortos, tá? Aqui eu coloquei o trechinho onde a gente tem a confecção da bandeira dos inconfidentes, né, que se preparavam em Ouro Preto.
Esse trecho é um dos trechos mais citados do Romanceiro da Inconfidência, que mostra muito esse desejo do movimento, né, que era um desejo de liberdade. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, esse desejo, né, pela liberdade, isso foi uma marca muito grande da Inconfidência Mineira. A gente tem também uma discussão dentro desse livro, né, desse imbricamento, dessa interpenetração entre mito e história, né? A gente tem o caráter histórico, isso tudo aconteceu, mas a gente tem também esse caráter mítico, literário, né, que vai ser explorado pela Cecília Meirelles. Então, as verdades e as quimeras, outras leis, outras pessoas, novo mundo que começa, nova raça, outro destino. Planos de melhores eras, e os inimigos atentos que de olhos sinistros velam, e os aleives e as denúncias, e as ideias. Então, tudo isso imbricado, né? Tudo isso junto, se interpenetrando, tá? E a gente vai ter uma discussão, eu coloquei isso na abertura ali da nossa aula, né? E aqui da força da palavra, né? Esse livro é um livro que vai mostrar muito a palavra como centro da história, né? O ato de escrever, essa escrita, né, libertária, poética dos Inconfidentes, né? Grande parte dos Inconfidentes fazia parte da poesia Árcade, né? Eram poetas Árcades, em oposição a uma escrita burocrática dos covardes, dos traidores, né? Daqueles que delataram o Tiradentes e que não seguiram o movimento. Então, essa força da palavra dentro do texto, ela é muito importante. Ai, palavras, que estranha potência a voz. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. E aí, para encerrar, a gente tem os versos finais, final do texto do Romanceiro da Inconfidência, que é a fala aos inconfidentes. Tá? Esse trecho é um trecho muito bonito dentro do livro, em que ela se dirige, né, aos inconfidentes, encerrando aí o Romanceiro da Inconfidência. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora, tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência. No imenso tempo, estão se lavando. Grosso cascalho da humana vida, negros orgulhos, ingênua audácia, e fingimentos, e covardias, vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso, rodando soltos, com sua rude miséria exposta, parada à noite, suspensa em bruma. Não, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referve o embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. E aqui ficamos todos contritos ao ouvir na névoa a desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crime exaustos, quais os que sobem purificados? Então ela questiona, né? Quem é que tomba? Quem é que sobe? De quem foi essa luta, né? Quem é que, mesmo tombando, venceu a luta, tá? Então, o Romanceiro da Inconfidência é um livro que traz para gente muitas reflexões, reflexões sobre esse nosso passado colonial, a influência desse passado na nossa história, a força da palavra, a relação entre mito e história, a opressão, a corrupção, né, o genocídio, a barbárie, que marca o nosso país ao longo de toda a sua existência. Tá? Leiam o Romanceiro da Inconfidência, leiam Cecília Meirelles, vocês vão tirar muitas coisas dessa leitura. Tá? Um beijo para vocês, até a próxima.